meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Voltamos com a continuação do mundo espiritual, que Deus permitiu com que eu visse o mundo espiritual em relação à conversão do meu pai. Então essa é a segunda parte. Nós estamos gravando por partes para que esse vídeo não fique muito longo, para que não fique muito cansativo para você assistir. Então por isso que estamos gravando por partes, para que fique partes curtinhas, para dar para você assistir ele completo, no nome de Jesus. E o livro que eu estou compartilhando com vocês é Mateus, no capítulo 12 e o versículo 43. Na primeira parte, eu tive que compartilhar com vocês a primeira parte, como que era a minha casa antes dessa experiência. Não tinha como eu chegar na experiência e falar como que foi, sem antes vocês entender o que levou a acontecer isso. Deus não faz nada por acaso, sempre tem um motivo. Então, nós estávamos com este pensamento formado, que não era nada de espírito imundo, que era o meu pai. Então, se ele escolheu ter aquela vida de ficar se embriagando em bebidas, que ele fosse viver aquela vida sozinho. Então, a minha mãe estava com esse pensamento formado e eu comecei a pensar também. E foi então que em uma noite, eu de costume, todas as noites, estudando a Bíblia, no meu quarto, ali na fazenda, onde nós morávamos na fazenda, bem deitada ali, apoiado com as costas no travesseiro, eu estudando a Bíblia como sempre fazia, de costume antes de dormirmos. E lendo ali, meditando a palavra de Deus, num sábado, e todo sábado meu pai bebia. Final de semana, pai nós não tínhamos em casa, nem sábado nem domingo. Então ele bebeu, ele já estava bêbado, e ele ficava na sala ou na cozinha numa cadeira, e ele dormia ali ele ficava, amanhecia no outro dia. Era uma vida muito difícil, foi uma vida muito difícil. Quem passa por isso sabe que não é fácil, só Jesus para dar a solução. Então ele dormiu na sala, nesse dia ele dormiu na sala, ali no sofá. E no meu quarto era a sala, tinha um corredor, bem assim, conforme estou falando aqui com vocês. Eu estava na cama, apoiada com as costas no travesseiro ali, não estava totalmente deitada, e lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia assim, e já com essa visão, olhando para a porta, assim, de frente com a porta. E minha porta estava entreaberta, deixei meia encostada, dava para ver ali a parede da parte do corredor, ali de dentro do corredor. E a sala, e passando, tinha um degrauzinho, descia, era a cozinha. Espero que vocês estejam entendendo. E eu ali lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, e ele estava dormindo, minha mãe também ali no quarto do lado da sala dormindo, e de frente com o meu quarto tinha a porta, o quarto dos meus irmãos, eles estavam dormindo. E de repente o meu pai, ele levantou e passou ali. E no que ele foi passar, eu lendo a Bíblia, eu abaixei um pouco assim, abaixei mais um pouco. Eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei por que eu fiz isso. Eu abaixei um pouco assim e fechei os olhos, e fechei a Bíblia e deixei do lado da cama. E fiz como se estivesse dormindo, como se fosse que estivesse dormindo. Eu fiz assim e coloquei a Bíblia do lado. E ele passou. Eu vi que ele passou e ele olhou na porta. Mas eu estava dormindo, olha só. Aliás, eu fiz como que se estivesse dormindo. Estava como se fosse fingindo? Não estava fingindo. Eu não sei o porquê que eu fiz aquilo. Não sei, depois que eu fui entender. Então, eu fechei a Bíblia, deixei do lado e virei e fiquei como se estivesse dormindo. E passou. No que o meu pai passou, ele foi para a cozinha. Eu vi que ele foi para a cozinha e eu pensei, ele foi tomar água, que ele tinha costume de ir para a cozinha tomar água. E lá ele ficou. Ele abriu a geladeira, eu ouvi que abriu a geladeira, deu para entender que abriu a geladeira e pegou a água para tomar. Dando para entender pelo que eu estava ouvindo.
Então ele começou a tomar água e eu ali, como se estivesse dormindo, prestando atenção no que estava acontecendo. No que ele começou a tomar água, ele começou a se afogar. Eu fiquei preocupada, falei, meu Deus, meu pai vai se afogar, tá tomando água e vai se afogar. E agora, eu levanto, vou lá ajudar ele, o que eu faço? Pensei, e eu daquele jeito ali, virada e com o olho fechado, como se estivesse dormindo, mas eu estava acordada, eu estava prestando atenção. E eu pensei, e agora? Só que eu não me movimentava, eu fiquei ali, eu estava em paz. Isso que é importante, eu estava em paz. E mesmo pensando que o meu pai estivesse se afogando ali, eu tinha a paz no meu coração, não se apoderou de mim um desespero de falar, meu Deus, vou levantar e vou lá ver. Não. E ele estava ali afogando, se afogando. No que tomou água, ele estava tossindo e se afogando. Mas por Deus, eu fiquei ali parada, do jeito que eu estava, eu fiquei. Eu só estava observando. Era como se o próprio Deus estivesse ali dizendo para mim, fique onde você está e só observa. E eu fiquei ali daquele jeito, e ouvindo. Ele começou a se afogar e foi se afogando, e de repente parou. Parou e eu pensei, ele tá dormindo na cadeira lá da cozinha, com certeza. E parou. E ficou aquele silêncio. No que ficou aquele silêncio, eu levantei assim, era como se o Espírito Santo ministrasse no meu coração. Foi algo sobrenatural que aconteceu naquele dia. Eu me apoiei assim com as minhas costas do jeito que eu estava. No meu pensamento, meu pai está dormindo lá na cozinha, na cadeira, que ele fazia já isso. Com a Bíblia, assim, eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, como eu estava, e eu fui, assim, como se alguém me dirigisse a olhar para a parede. No que eu olhei para a parede do meu quarto, a parede, ela se abriu. Foi como se a parede se transformasse em uma folha de caderno. Ela se virou assim, ela se retirou. E eu em paz. Eu vendo aquilo, eu estava em paz. Porque é a sensação que tinha alguém maior ali comigo. E no que eu olhei, eu vi lá fora da minha casa. Tinha o meu quarto, tinha a cozinha, tinha uma janela na cozinha e embaixo tinha a horta, tinha o quintal, tinha pé de manga, tinha árvores. Eu vi lá fora. E meu pai, ele tinha a horta, ele cuidava bem da horta. E chegou um tempo que minha mãe, ela não aceitava mais bebida em casa. Foi antes dela resolver realmente separar do meu pai, dela tomar essa decisão. Ela não aceitou mais a bebida em casa. Ela falou, não vai trazer bebida em casa. Nós aí cristãos firmes na fé. Ela não aceitou. Então meu pai, ele comprava a bebida e deixava na horta. Ficava lá na horta, a bebida. Então meu pai, ele só ficava na horta, cuidando da horta. Só ficava lá e voltava para comer alguma coisa, para dormir. Então eu vi lá fora. Tava de noite, estava escuro, eu vi que estava escuro. E no que eu olhei na horta, eu vi dois seres escuros, como se fosse um lençol. Tinha formato de olho, mas não era olho, e boca, mas não era boca. Era só como se fosse um desenho e um pano preto por cima. E eles não andavam, eles flutuavam no ar. Flutuavam no ar, eles estavam em frente da horta, onde meu pai colocava a bebida. E nisso veio saindo um outro, e chegou ali, se uniu com os dois, e eles conversavam. E eles estavam ali conversando e eu observando tudo. Eu comecei a ver o mundo espiritual. Deus permitiu com que eu visse o mundo espiritual e quem é que estava fazendo meu pai ter aquela vida. Não era para nós abandonarmos nosso pai, não era. Não era para nós abandonarmos o nosso pai, era para nós orarmos por ele, ajudarmos ele em oração, porque uma força maior o oprimia, fazendo ele estar escravizado naquela vida. E eu vou voltar, nós vamos voltar
com a terceira parte desse testemunho. Deus abençoe você.